E aí, seus capitalistas malvadões? Gabriel Pelissaro na área, bora para mais um vídeo. Hoje o assunto é sério, um assunto bem delicado, porque envolve a sua vida e as pessoas de quem você ama, porque todo mundo precisa comer. E nós estamos próximos, talvez, de um problema de abastecimento de alimentos. A gente vê a China com problemas, Reino Unido, o Brasil, a Tereza Cristina, ministra da Agricultura, falou que o Brasil pode ter um problema de abastecimento já em 2022 e eu vou falar os motivos aqui nesse vídeo. A gente vai discorrer bastante sobre esse assunto porque isso envolve a sua vida e as pessoas precisam saber dessa treta aí. A gente vai falar de Bill Gates também, o cara da tecnologia, que agora é um dos maiores fazendeiros do mundo. O que está por trás disso é o que a gente vai falar neste vídeo aqui, seus capitalistas. E é a segunda vez que eu gravo, vou tentar cuidar aqui para não bater no microfone, porque ele tá sensível. Depois que eu me mudei aqui, ele ficou sensível, né? Então ele para de gravar do nada e eu perco os vídeos aqui, então tem que ficar ligado. Então vamos lá. Em relatório, Morgan Stanley diz que não há carne suficiente no mundo neste momento, né? Então, um dos maiores bancos aí falando sobre esse assunto. Então, o banco, né, o Morgan Stanley, na opinião deles, diz aqui, né, que não haverá carne, que simplesmente não há carne suficiente no planeta, na opinião deles. O banco aponta também que os preços vêm disparando e que não há nenhum sinal de desaceleração desse aumento desses preços aí que você já deve ter percebido no seu dia a dia, na sua cesta básica. O aumento da carne, não só da carne, como também de commodities, das commodities num todo. Por quê? Porque quando a gente falava há um ano atrás do problema da inflação, a galera me chamava de profeta do apocalipse. Só que a inflação afeta tudo, inclusive as commodities. E você, meu querido amigo, consome, você come, você se alimenta de commodities. Milho, boi gordo, a questão ali da soja, né? Então você vê o aumento do arroz. E detalhe, além do aumento das commodities, essas commodities são dolarizadas. E com a nossa moeda se depreciando, você é duplamente afetado. Então a gente já vai falar mais sobre isso nesse vídeo. Então já vai deixando aquele like aqui e se inscreve no canal para você não ficar por fora das atualizações e tentar apagar fogo depois que a casa pega fogo, né? Mas ainda tem aí oportunidades para você se proteger disso tudo, porque como o Morgan Stanley diz aqui, não há nenhum sinal de desaceleração desse movimento. Então nós estamos entrando num cenário inflacionário e talvez até estagne inflacionário, que é pior ainda, né? Mas então vamos lá. Então outro ponto que a companhia coloca em pauta é que a demanda por proteína animal está aumentando na medida em que canais de food service voltam, além do aquecimento do consumo na China e nos Estados Unidos. Então, uma outra treta aqui é que antes, com a pandemia, as pessoas estavam trancadas em casa. Agora, elas estão voltando às rotinas normais e querem curtir a vida que elas perderam. Elas querem sair, querem viajar, elas querem ir pro barzinho, querem consumir mais, né? Afinal, elas estavam trancadas, porque elas foram obrigadas a estar trancadas. E esse movimento está gerando o aumento do consumo. E claro, né? A gente sabe que existe uma questão de oferta e demanda, e se o consumo aumenta e a oferta se mantém ou diminui, vai ter aumento de preços, né? Então tem mais essa questão aí. Outra coisa, vale lembrar que a oferta está ficando cada vez mais restrita. Então a demanda aumenta, mas a oferta fica mais restrita devido ao fato dos ciclos de gado no Brasil e na Austrália estarem em declínio. Outro fato é a capacidade dos frigoríficos dos Estados Unidos, que estão abaixo da média devido a uma grande escassez de mão de obra, pessoal. De mão de obra, a gente já vai falar mais sobre essa questão aqui. Agora eu tô com o gráfico do dólar aberto e você talvez esteja se perguntando: o que eu tenho a ver com o dólar, Gabriel? Quero saber dessa questão do abastecimento, se vai faltar carne, se vai faltar comida. Por que eu preciso saber do dólar, né? Então, é que, como eu falei anteriormente, as commodities são dolarizadas. O preço do milho, que alimenta os animais, que depois você vai consumir, o preço do boi gordo é dolarizado? Não, Gabriel, não é dolarizado o boi gordo, porque a galera aqui, o frigorífico, ele tem a produção aqui no Brasil e eles vendem em real. Não é dolarizado, será?
Imagina que eu sou um produtor de gado e aqui no mercado aqui da minha região eu vou vender essa carne a R$ 50 o quilo. E aparece um frigorífico chinês ou um frigorífico americano me pagando em dólar. E se eu converter, né, aquele dólar para real, nossa moeda depreciada, eu vou ganhar R$ 100 o quilo. Para quem que você acha que eu, capitalista malvadão, vou vender? Vou vender para você que vai me pagar 50 ou vou vender pro americano, pro chinês que vai me pagar 100 em moeda forte? Então é uma questão de mercado. E você não venha ser hipócrita, porque você faria o mesmo, né? Você também é um capitalista malvadão, você também quer aproveitar aí essa economia pujante, né? Essas oportunidades quando aparecem. E se nós observarmos aqui, em 2018, não muito tempo atrás, em janeiro de 2018, o dólar estava R$ 3,11. E de lá para cá, ele teve um aumento, teve uma correção aqui, agora vem lateralizando, né? Se a gente pegar na cotação atual, de 2018 para cá, o real perdeu poder de compra contra o dólar em, pasmem, 77,57%. Então, presta atenção. De janeiro para cá, de 2018 para cá, o dólar perdeu 77,57% de poder de compra. Ou seja, o real está mais fraco. O seu poder de compra em real está menor. E isso afeta, como eu falei, as commodities que são dolarizadas. Então, esse aqui é um dos problemas a mais do que eu já comentei alguns problemas. Esse aqui é um problema ainda maior, né? Por que as coisas vêm aumentando recentemente? Muito por conta disso aqui que você está vendo, da depreciação da nossa moeda, né? Aqui, aí a gente começa a ver essas cenas aterrorizantes aqui, né? Calamitosas aqui. Osso de boi pode ser vendido em açougues e mercados de Santa Catarina? Aí a discussão veio à tona após a repercussão de uma placa de um açougue de Floripa com os dizeres, né? Osso, R$ 4 o quilo do osso. Osso é vendido e não dado, né? Então, muitas pessoas agora estão tendo que recorrer para comprar o osso porque elas não conseguem comprar a carne. A gente viu ali no Rio de Janeiro também essa questão, né? De um caminhão lá, de uma montanha de ossos que ia para ser feito ração e tudo mais, que a galera tava catando ali, né, os ossos para fazer sopa, essas coisas, né? Então, começa-se uma situação complicada no país. Por isso que é importante entender a economia, os ciclos e como se proteger desses movimentos para você não se lascar. Imagina, quem estava 100% em real, perdendo 77% do poder de compra. Cara, isso aqui acaba com uma família, isso aqui acaba com vidas, né? Por isso que eu peço para você compartilhar os vídeos aqui. Embora muitos me chamem de profeta do apocalipse, a gente avisava isso aqui há muito tempo atrás já, né, pessoal? Muito bem, então, falando aqui da questão da Tereza Cristina, né? Então a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, concedeu entrevista à Band e alertou que o Brasil pode sofrer com desabastecimento em 2022. Quem tá falando isso aqui, pessoal, não sou eu. É a ministra da Agricultura do Brasil, a Tereza Cristina. E ela então fala aqui que o Brasil pode sofrer com desabastecimento já ano que vem, 2022. Segundo ela, a causa seria a falta de fertilizantes que impacta a economia global. Então, porra, como assim falta de fertilizante? Quem imaginou que isso poderia acontecer? Eu, que a galera me chama de profeta do apocalipse, que sou pessimista, eu não imaginei isso, né? Então a situação tá ainda pior, cara. E aqui, ó, a ministra disse que ocorreu uma tempestade perfeita com a alta do dólar, que eu comentei anteriormente, e problemas na produção em fábricas da China e das sanções econômicas internacionais aplicadas à Bielorrússia, grandes fornecedores do insumo. Então lá vem a China de novo, né? Lascar com a nossa vida aí, né, pessoal? A China, que inclusive vai ser o tema do próximo, talvez o vídeo de amanhã ou depois, não sei, quero lançar em breve, que tá com problema de energia. E isso aqui pode piorar ainda mais, porque se a China continuar com esse movimento de falta de energia, de aumento do custo de energia e do governo chinês mandando desligar fábricas, isso aqui piora, essa situação piora. Então abra o olho. A gente tá... Tô esfregando aqui na tua cara o problema, né? Então, presta atenção. O problema aqui tá faltando fertilizante, pessoal, por conta das fábricas na China. E
a questão da China tá complicada também. Eu quero fazer um vídeo falando dessa questão de energia e tal, porque pode afetar o supply chain de uma maneira que você nem imagina, você não consegue nem conceber. Então aqui a Tereza Cristina fala, né, que a pandemia desarrumou a economia mundial, nós temos aí muitas variáveis que nos preocupam e a gente vem acompanhando isso muito de perto. Fertilizantes para esse ano e para a safrinha, que começa a partir do fim de janeiro, isso está praticamente garantido porque os produtores já se anteciparam, já compraram e fizeram seus pedidos, já tem seu estoquinho. Cristina, no entanto, disse que o Brasil fará de tudo para evitar a falta dos fertilizantes. Então ela está se preocupando com o movimento futuro, né, com a próxima safra lá de 2022. Então a safra mais afetada, que começou a ser plantada em setembro deste ano, não deve sofrer redução por ter os insumos já garantidos para 2022-23. Ela também foi perguntada sobre o preço dos alimentos e justificou que a pandemia elevou o câmbio e aumentou a oferta em mercados externos. Aquele exemplo que eu citei para vocês, né? Sobre a participação, beleza. Aqui nós temos que trabalhar na manutenção do abastecimento, a não ser que a gente tenha uma catástrofe climática, o que ela descarta, né? Como o Brasil é um continente, às vezes a gente tem algumas perdas pontuais em alguns estados, mas a gente acaba compensando em outras regiões, né? Então ela aqui mantém um certo otimismo, mas pontua essa questão dos fertilizantes, e o que eu analisaria nesse momento é justamente a questão ali da China, da produção, né, das fábricas chinesas, que com esse problema da energia pode afetar, tá? Aqui, Reino Unido, como o Brexit mergulhou o Reino Unido em uma crise de abastecimento, então grandes redes de fast food, como o McDonald's e KFC, chegaram a tirar itens do menu por faltas de insumo, né, pessoal? Então, olha só isso aqui. Apesar de 811 milhões de pessoas passarem fome no mundo, provavelmente será o ano em que o Reino Unido, mais que o país, né, que mais desperdiça comida na história. O motivo, né? Faltam trabalhadores para dar conta da logística, da colheita e entrega dos alimentos, pessoal. Então, tem comida, mas falta trabalhadores para dar conta da logística, da colheita e de entrega dos alimentos. Em todo o país há frutas e verduras apodrecendo nas lavouras. Olha que bizarro. Então, tem comida, mas não tem gente para entregar comida. Então, há frutas e verduras que estão apodrecendo nas lavouras e nas prateleiras dos supermercados que estão vazios. Até redes de fast food enfrentam a escassez de alimentos, enquanto franquias como KFC e Nandos ficam sem frango frito. KFC, por exemplo, que só vende frango frito. Então, como que um restaurante desse sobrevive sem frango? O McDonald's parou de vender milkshake por falta de leite, pessoal. Então tem comida, só que não tem mão de obra para entregar essa comida. E a gente vai ver que não é uma exclusividade do Reino Unido, essa questão da falta de mão de obra. Mas por quê? Por que está faltando mão de obra? Carne bovina brasileira avança fortemente na China e faz concorrência comer poeira. Participação da proteína brasileira no total de importações chinesas atinge 38% no primeiro semestre de 2021, um avanço de 7 pontos percentuais sobre a fatia observada em 2018. Então, além de tudo isso, o mercado da China aprendeu a comer carne bovina. Isso não era uma cultura, isso não era um costume chinês. E agora eles aprenderam, eles estão adquirindo os hábitos ocidentais por lá. Antes, o que era mais forte lá era o porco e o frango, né? E o cachorro, brincadeira. Então, entre os principais fornecedores mundiais da proteína vermelha, o Brasil foi o que mais avançou em território chinês, seguido pela Argentina, cuja participação saltou de 17% para 22%, considerando o mesmo intervalo de comparação. Chama a atenção o tombo da Austrália, que no período de janeiro a julho de 2021 respondeu por apenas 7% das importações totais de carne bovina da China, enquanto em 2018 essa participação era de 17%. Os Estados Unidos é outro país que vem ganhando participação no comércio de carne bovina na China. Então olha só como a China está consumindo, né, esse produto do mundo, inclusive dos Estados Unidos e tudo mais. Mas ainda está bem longe dos seus principais concorrentes. Então, os Estados Unidos respondeu por apenas 5% das entregas totais entre janeiro e junho deste ano, ante 1%, né, em 2018. Então, por que eu estou dizendo isso aqui, né, pessoal?
o consumo de carne da China está aumentando. E lembra que eu falei anteriormente que se eu sou o produtor de carne, eu, como um bom capitalista, eu quero ter mais lucro. E para quem que eu vou vender? Para você que vai me encher o saco para pagar 20, 30, 40 reais o quilo, ou para a China que me paga 100 reais o quilo? Eu vou vender para a China. Então tem mais essa questão aí, né? Do por que os custos aí podem subir daqui para frente. Por uma questão de oferta e demanda, né? Bill Gates, então, se torna o maior proprietário de terras agrícolas dos Estados Unidos. O pai da Microsoft possui agora mais terras do que todos os indígenas nativos americanos e é exemplo da monocultura, apesar de defender a sustentabilidade, né? Olha que bonitinho, Bill Gates aí e tudo mais, virou fazendeiro, né? O cara que defende aí a galera tomar água de bosta, né? Você nunca viu essa máquina do Bill Gates? Pois é. Então, no total, o bilionário possui quase 100 mil hectares de terras agrícolas, ou cerca de 100 mil campos de futebol, totalizando mais de 690 milhões de dólares em ativos. É o equivalente à cidade do Rio de Janeiro ou Belém, no Pará. Além disso, é uma área maior de terras agrícolas do que então, todos os indígenas lá americanos possuem. Então, por que o Bill Gates, cara da tecnologia, está investindo em terras? Porque os ricos não são burros. Eles sabem, né, que as terras são finitas e que as pessoas precisam comer. Então é um ótimo negócio. E o Brasil, né, aqui no Brasil nós temos muitos fazendeiros e tal que vão se dar bem com esse movimento, né? A galera que produz, a galera do agro e tal aí vai se dar muito bem, né? Então, e ao mesmo tempo que o Bill Gates tá comprando terra pra caramba para produzir alimento, porque ele sabe, né, que esse é um excelente mercado, o mesmo quer que países ricos consumam carne de laboratório. Então é a famosa carne impressa naquelas impressoras 3D, né? Então por que ele está fazendo isso? Por que ele está fazendo esses movimentos? Informação esse cara deve ter, né? Aí, claro, eles vão falar que é por conta da poluição, né? Uma economia mais sustentável e tudo mais. A matéria fala que, por enquanto, isso aí é inviável por conta do custo, mas pesquisas estão sendo feitas, então se prepare, porque em breve você vai comer carne de impressora 3D, né? Vai saber do que é feito isso aí, se é saudável para o longo prazo, né, pessoal? Depois da invenção dos transgênicos vem mais essa aí, né? Então, escassez de mão de obra eleva baixos salários nos Estados Unidos. Então, para a gente finalizar esse pagode todo aí, vamos falar de um problema que a gente frisou várias vezes aqui nesse vídeo. Falta de mão de obra, pessoal. Elevando aqui o custo de mão de obra. Então, a matéria diz, né, que a pandemia e a escassez de mão de obra elevaram os baixos salários nos Estados Unidos até alcançar, no caso de grandes empresas, 15 dólares a hora. O salário há tempos reivindicados, então, pelos democratas. Antes, aqui, não sei se eu vou achar aqui, é aqui, ó. Nos Estados Unidos, o salário era de 7,25 dólares a hora, né? Um nível que não mudou em 12 anos, embora vários estados tenham um piso mais alto. Então, agora, isso vem sendo impactado, né? E o custo da mão de obra vem aumentando. Só que, se a mão de obra aumenta, se o McDonald's vai ter que pagar mais, se o frigorífico vai ter que pagar mais, você vai ter que pagar mais também. Porque o preço das coisas vai aumentar. Afinal, o custo para uma empresa produzir vai aumentar também. E isso vai ser repassado para o consumidor. Então, se prepara. O foco desse vídeo é a inflação. O foco desse vídeo é o aumento das coisas, é o aumento que a gente vai ver daqui para frente. No preço dos alimentos, no preço de tudo. Então, fique esperto aí e se proteja. Como é que você se protege disso, Gabriel? Tendo uma carteira antifrágil e principalmente saindo de moedas fracas como o real, né? Se dolarizando, comprando ativos antifrágeis como moedas mais fortes, metais, criptos, e tendo, claro, uma diversificação onde você consegue aproveitar os ciclos, né, para você se proteger disso tudo. Então fique esperto e se proteja desse movimento, se proteja da inflação. Obrigado, News Crypto, por patrocinar esse vídeo. Todos os links aqui na descrição. Se inscreve, deixa o like.
Um forte abraço, tchau, tchau!